DG ABC Entrevista. Oferecimento DS Revestimentos, Augure, Reiki, Todesco. Olá, como vai? O programa DG ABC Entrevista do Diário do Grande ABC saiu dos estúdios, mas por uma boa causa. Nós viemos direto aqui no Senac de Santo André, onde fomos convidados e também viemos receber essa pessoa que vai aqui premiar grandes talentos do Senac de Santo André. Ao meu lado está o jogador Raí. Jogador Raí, é um prazer, uma honra realmente receber e também ser recebido por você aqui no Senac. Parabéns por hoje. Obrigado. O prazer é meu estar com você aqui nessa região, né, que pulsa, né, a gente já sente sempre muita vida aqui. Estou contente também de ter sido convidado aqui pelo Senac nesse momento importante, né, na vida de vários jovens. Não, e tão importante que em 2010, por exemplo, nós tivemos o Marcos Pontes, né, astronauta, João Carlos Martins em 2011 e agora você que vem premiar 15 alunos que foram destaque profissional. Hoje, essa palestra que você vai dar de motivação, de uma pessoa que venceu na vida também, isso é realmente atrativo para que essas pessoas possam também batalhar e conseguir esse mercado profissional tão difícil. Verdade, a gente tem uma história, né? No caso do futebol, o atleta começa uma vida muito jovem e também termina jovem, então tem toda uma história completa com 15 anos, né? 15, 16, no meu caso foi 17 anos de profissional, que é curto, né, como carreira, mas ao mesmo tempo muito intensa, com muitas experiências diferentes, né, com dificuldades, sucesso e liderança, conflitos. Tem muitas coisas que eles vão passar, já estão começando, né, iniciando aí na vida profissional. Eu acho que não tem nada melhor do que você poder passar um pouco desse conhecimento, dessa experiência que você teve na sua vida profissional, que com certeza serve. Eu tive vários, né, treinadores, líderes, pessoas que também me ajudaram no início da minha carreira e tenho certeza, né, costumo fazer isso, tenho certeza que a minha experiência, dividir a experiência com outras pessoas é muito rico e com certeza vai servir também para que eles, em diferentes situações, possam ter isso como referência. Não tenho dúvida, e falam muito que o futebol realmente, além da paixão, a arte, exige muita disciplina. Então, como a gente vai conversar com um jogador como você, porque não exige ex-jogador, você parou de jogar bola? Não, né? Não, continua, é verdade. A gente tem até uma nova expressão que chama pós-atleta. Pós, é verdade? Pós-atleta, porque ainda mais quando é uma profissão pública, você vai ser eternamente ligado a isso. Então, você acaba... o futebol, o esporte, né, ser atleta, o espírito de atleta, acho que continua para o resto da sua vida. Isso com certeza, e o espírito de atleta tem que ficar realmente nos alunos e nos jovens atualmente. E eu não vou deixar de repercutir na primeira pergunta a questão das Olimpíadas, né? A gente acabou agora, como foi a sua avaliação mesmo, como jogador que é, representante do Brasil, como foi a sua avaliação da seleção brasileira primeiro de futebol? Que os outros até representaram bem melhor, né? Mas me fala um pouco da sua avaliação. Bom, no futebol acho que a gente esperava mais, né? Não em termos de medalha, acho que a própria comissão técnica, né, preparou essa seleção. Foi a primeira vez que essa comissão técnica, o Mano Menezes e outros tiveram tempo para preparar antes, um tempo de treinamento, algumas semanas antes, vários jogos, né, de seguidos, uma convivência mais próxima. É claro que a gente esperava uma evolução mais rápida. Essa que vai ser a base para a Copa do Mundo de 2014. Acho que hoje, assim, claro que é enganoso, porque a gente sempre espera que o Brasil seja o favorito, que ganhe tudo, mas não é mais assim, né? Existem várias outras seleções que estão no mesmo nível, às vezes melhor do que a nossa. Acho que o Brasil tem um longo caminho pela frente para a Copa do Mundo. Foi uma pena, né? Perdeu mais uma oportunidade de ganhar uma medalha inédita, né? Que é a medalha olímpica, a medalha de ouro olímpica no futebol. E acho que o Brasil só mostrou que o Brasil tem muito trabalho ainda até 2014. Nos outros esportes a gente viu vários heróis aí, né? Atletas de alto nível que se superaram, com várias histórias lindas, né? Que ganhamos aí. Agora eu acho que o Brasil também não pode se contentar, né? O Brasil acho que já passou o tempo, né? De 10, 20 anos atrás ou mais ainda. Antes, na história, o Brasil sempre era um país subdesenvolvido, começando, muito jovem, e ganhava algumas medalhas que sempre eram festejadas. Acho que hoje em dia o Brasil é uma das maiores economias do mundo, tem quase 200 milhões de habitantes, né? Você vê vários países com muito mais medalhas, menores, com menos. Verdade. Então, acho que isso
A gente não pode comparar o Brasil de hoje, né, em termos de esportes, com há 8 anos atrás ou há 14 anos atrás em outras Olimpíadas. Acho que o Brasil hoje está em outro patamar econômico, político, social de importância, e o esporte não pode estar longe disso, né? Então acho que as políticas esportivas, né, as cidades mesmo, né, as secretarias de esportes, agora que vai ter Copa do Mundo, Olimpíada, eu acho que o Brasil tem que ter um investimento maior, melhor feito, não só necessariamente em quantidade, mas uma política esportiva mais consistente para democratizar mais a atividade esportiva, ter mais gente praticando, para que a gente possa também ter mais campeões no futuro. Não, e essa questão de campeões também, você muito sabiamente entrou na questão da Copa do Mundo no Brasil, né? E foi exatamente um preparativo do que você vai fazer e também as Olimpíadas. Nós estivemos atualmente no Rio de Janeiro e a gente viu que ainda se falta muito a se fazer. Essa falta de estrutura para vocês, principalmente que estão muito ligados ao futebol, isso dá um medo? Vocês acreditam que vai dar tudo certo? Como tem a expectativa dos próprios jogadores assim que acompanham? Eu acho que tem um receio, né? Não só como atleta, como cidadão também. A Copa do Mundo está aí há 2 anos. Pelo que eu tenho acompanhado, já visitei várias cidades sedes, a gente vê que existe atrasos, estamos procurando se corrigir nesses últimos meses, a gente está começando a tentar recuperar, acho que com gastos, acho que vai ter gastos maiores do que poderia ter se tivesse sido melhor planejado. Acho que a gente vai ter algumas dificuldades, mas vamos conseguir fazer uma boa Copa do Mundo, na minha maneira de ver. E aí acho que a Olimpíada, assim, aí a gente tem 4 anos, a Olimpíada também é concentrada numa só cidade, né? Mais algumas outras regiões, mas basicamente em uma cidade que vai ser o Rio de Janeiro, então você tem um investimento mais focado e tem um pouco mais de tempo, 4 anos para você. Acredito que a Olimpíada a gente vai ter uma estrutura muito melhor e infelizmente acho que a Copa do Mundo, em termos de organização, para os atletas, para os países, para os torcedores também, eu acho que ainda vai ter algumas dificuldades que se o Brasil tivesse se planejado melhor, né, nesses anos anteriores, poderia ser evitado. A Copa do Mundo acho que vai ser bem feita, vamos ter um clima de festa, né, como o brasileiro sabe fazer, mas assim, aquém do que a gente poderia fazer. Com certeza. E o Raí é São Paulino. Sou São Paulino, assumi disso. E sendo São Paulino, nós tivemos esse ano a vitória do Corinthians, né? Aquela que vamos puxar para o... Não, mas para entrar na questão do seu irmão, que foi uma fatalidade muito ruim para todo mundo, quem é torcedor, quem gosta do espírito que o Sócrates sempre trouxe para a gente também. Mas nós tivemos a vitória do Corinthians, que parece que foi totalmente dedicada assim a ele. Como foi esse momento na sua vida? É óbvio, de muita emoção, mas como foi enfrentar essa questão que você que sempre se igualou, sempre esteve do lado, era ídolo, irmão, tudo ao mesmo tempo? Bom, o Corinthians teve uma fase de vitórias aí, né, nesses últimos tempos. Teve uma homenagem quando foi campeão brasileiro para o Sócrates, né, no dia da final. Uma homenagem linda. Ele teve meses complicadíssimos, né, no segundo semestre do ano passado, no final veio a falecer. Foi um momento difícil para a família, mas acho que tem um lado... o lado que trouxe para a gente um orgulho, né, das homenagens que foram feitas, da repercussão do falecimento dele, e tem internacional, do reconhecimento da importância que ele teve na história do país, na história política, da redemocratização, né, a história dele como atleta, como genial atleta de futebol, tanto no Corinthians, onde marcou bastante, mas na seleção brasileira também, nas Copas do Mundo. Então a gente sofreu bastante, obviamente. É um personagem que é muito vivo, assim, né? Tem a gente, entre nós, a família, amigos e mesmo com outras pessoas, né, admiradores, ele está sempre presente em conversas, em exemplos, em histórias dele, né? Então ele continua bastante vivo nesse aspecto, na nossa memória também. E tem esse outro aspecto de a importância que ele teve na história, na passagem dele, na vida dele e que influenciou a vida de milhões de pessoas. Nós temos uma foto clássica dele, que é ele pulando ao alto, né, com a mão para cima. Você acha que é exatamente esse legado que ele vai deixar assim, para você? Qual é a melhor experiência que ele deixa para você como irmão? Ele é uma pessoa super autêntica, né, muito engajada politicamente, uma pessoa que sempre teve preocupação em defender as pessoas que precisam mais, né, e contra a injustiça em todos os sentidos, né? Pessoa que defendia a liberdade no momento complicado da ditadura aqui no Brasil, defendeu
com muita coragem e liberdade, e também as injustiças sociais, né? Acho que nunca se furtou a se posicionar, e acho que são os dois valores aí que ficam fortes, que ele contribuiu bastante para que a gente avançasse, né? Que é a liberdade e justiça social. Sempre. O Rai é politizado? Acredita nessa parte? Já tentou essa parte, alguma coisa de política ou não? Eu participo de ações sociais, de movimentos também. Acho que a nossa família, na verdade, meu pai era uma pessoa que sempre nos incentivou a participar, de estar atento, né, aos movimentos sociais e a essas injustiças. Ele que veio de uma origem bem pobre, então fez com que a gente valorizasse e estivesse atento a essas questões políticas também. E eu também fui influenciado por isso, né? Não sou Sócrates, outros irmãos, mas eu também. Então participo, me interesso por política, não quero ser nenhum político, como Sócrates também não foi, né? Não foi nunca deputado, pensou em ser deputado, nada? Mas nunca, não. E cargos eletivos não, mas eu tenho minha maneira de fazer política, né? Montei uma ONG 13 anos atrás, participo de outros movimentos pela educação, melhoria da qualidade da educação, né? Aliás, estamos num lugar Exatamente. Onde a qualidade da educação é um exemplo, né, para outras instituições. Por isso fico satisfeito. E eu acho que a minha maneira de ver e de participar é muito nessa causa da educação e, obviamente, a causa do esporte também. Eu acho que o esporte tem muito a contribuir para o desenvolvimento humano em geral, e ainda é pouco explorado na questão educacional, na questão de direito à atividade física que todo cidadão tem. E quando você fala dessa parte social, eu sei que você é o fundador do Gol de Letra. Como está esse projeto que é tão amplo e tão bonito que tanta gente fala? É um projeto que, como falei, começou há 13 anos atrás. É um grande centro, né, cultural, educacional e esportivo em regiões pobres do país. Estamos hoje diretamente em 2 cidades, São Paulo, na periferia de São Paulo, e Rio de Janeiro. Mas é um projeto que já passaram mais de 6 mil crianças e jovens, teve reconhecimento da Unesco, né, da qualidade, e o nosso modelo, os nossos programas bem-sucedidos estão sendo disseminados em outras cidades, né, mas 8 cidades pegam o nosso modelo, a gente forma pessoas, a gente passa nosso know-how, nossa metodologia, e outras instituições estão fazendo a mesma coisa que a gente faz em São Paulo e no Rio. Então isso nos deixa satisfeito, né, entre outros resultados, né, das crianças que já estão, jovens que estão aí no mercado de trabalho, e principalmente alguns programas nossos que estão se transformando em políticas públicas também. Perfeito. Nosso bate-papo já está chegando ao fim, até porque você tem que fazer a palestra, mas quando eu falei que eu vinha fazer a entrevista com você, todo mundo ficou falando, ele é tão bonitão, pergunta para ele como estão as coisas. Você já é avô. Sou. Fui pai muito jovem, né? Fui pai com 18 anos. Casei com 17, 18, que para minha carreira como atleta foi bom. Mas aí a minha filha também... Foi bom para a carreira mesmo? Para a carreira foi boa. Quem direita? Na época foi complicado, né? Qualquer adolescente que tem um adolescente, começo da idade adulta, de ter um filho, mas de ter um filho tão jovem, uma filha, né? Emanuela. Hoje tem 29 anos ela. No começo foi complicado, mas a partir do momento que eu decidi pela minha carreira, aí como atleta, né, para ter uma vida mais regrada, né, eu fui caseiro, me dei bem, a gente foi um casamento que deu certo, então me ajudou bastante na carreira também. Muito bacana, obrigada pela entrevista, viu, Rai? Sucesso aqui. Prazer. E você, estando aqui, que seja de exemplo também para todo mundo que está participando, e o prêmio é de reconhecimento mesmo, e que você seja bem-vindo sempre aqui ao Grande ABC. Obrigado, prazer. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Entre em contato com a gente pelo DGABC TV, @DGABC, em nossas mídias sociais e também no canal do YouTube. Até a próxima.